Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Muito bem. Antes de mais nada, como todas as semanas, vamos perguntar se tem alguém que está vindo pela primeira vez que ainda não conheça a nossa reunião de Evangelho no Lar. Tem pessoa vindo pela primeira vez ou já são todos de casa? Olha, são todos de casa, viu, Eric? Já é uma coisa a seu favor. Isso. Ah, tá bom. Então, seja bem-vinda. Muito bem. Como todas as quintas-feiras, estamos realizando mais uma vez o nosso Evangelho no Lar, com a finalidade, claro, de nós aprendermos, refletirmos os ensinamentos do nosso mestre. E assim, com esse aprendizado e talvez com a nossa dedicação em tentar praticá-lo, nós vamos sair desta encarnação um pouquinho melhor, né, do que quando nela chegamos. Quem sabe a gente vai conseguir fazer isso. Então, é essa a nossa finalidade, estarmos refletindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como todos sabem, quando terminamos a palestra, às 21h, aí nós vamos para o passe, não é? E, enquanto estamos aqui nesse aprendizado, também já estamos sendo assistidos, não é? Que a equipe espiritual do hospital, desde o momento que chegamos no nosso portal, já está nos atendendo. Então, sabemos que o hospital tem aqui a nossa casa como um pronto-socorro, e sempre que chegamos, os socorristas já vão nos atendendo nas nossas necessidades. Durante todo o Evangelho, essa assistência é feita naturalmente, de acordo com o que cada um mais precisa. E assim, quando vamos para o Evangelho, já estamos bem preparados para receber, não é, os fluidos que vão assim fazer como que um fechamento desse nosso tratamento. Então, o convite que nós fazemos, desde o momento que aqui chegamos, é procurar realmente colocar os nossos pensamentos na finalidade para o qual nós estamos aqui. Não estamos aqui só de corpo físico, nós temos que estar aqui espiritualmente. E tudo começa pelos nossos pensamentos. Então, a equipe espiritual faz assim um grande trabalho, muito mesmo, para que nós consigamos aproveitar esses eflúvios. Então, minimamente, vamos ver se nós conseguimos fazer, como dizemos, a nossa parte, colocando os nossos pensamentos em sintonia com essa equipe do hospital espiritual e com a finalidade, então, para a qual estamos aqui. Tá certo? Bem, todas as quintas-feiras nós procuramos trazer um palestrante que venha nos auxiliar nesse esclarecimento, nesse aprendizado do Evangelho de Jesus. Quem é frequentador já sabe que a gente sempre convida alguém para vir nos auxiliar nisso. E hoje o nosso convidado é o Eric Donola, tem já experiência na doutrina, certo? Estudioso da doutrina espírita, e vai hoje trazer para nós um ensinamento que é muito, como todos os ensinamentos de Jesus, né? Que com certeza vai nos levar a reflexões bem profundas, porque o tema de hoje é a respeito do sofrimento, não é?
Porque Deus nos coloca em sofrimento, ou se não nos coloca, porque, enfim, o sofrimento faz parte desse nosso planeta. Não é isso, Eric? Então, tá bem. Então, depois, quando você vier ao microfone, fica à vontade também para contar um pouquinho para nós da sua experiência na doutrina, tá certo? Muito bem. Agora chegou aquele, então, nosso momento, que vamos nos recolher para fazer a nossa prece, a nossa oração, e assim depois passarmos a palavra para o Eric. Bem, me lembrei de falar a todos que os celulares devem estar completamente desligados para não termos interferência de celular durante esse nosso momento de aprendizado do Evangelho. E o convite agora é fecharmos os nossos olhos para fazermos o nosso recolhimento interior. Quando fechamos os olhos para fora, não mais prestando atenção no que está ao nosso redor, não mais prestando atenção no que está no nosso exterior, vamos procurar fazer esse olhar para dentro de nós, para o nosso interior. E agora nós vamos nos desapegar de tudo isso que está em nossos pensamentos. Então, vamos imaginar que à nossa frente nós vamos construindo uma caixinha. Constrói sua caixinha no formato que você quiser, com as cores que você desejar. Coloque essa caixinha à sua frente e vai depositando nela todos esses seus pensamentos. Esvazia sua mente, entrega tudo na caixinha. Seus pedidos, suas aflições, preocupações, seus desejos. Vai depositando na caixinha e esvaziando a sua mente. E assim, respirando mais calmamente, esvaziando a mente, também o nosso corpo físico vai ficando mais harmonizado. Agora que você já colocou tudo isso na caixinha, constrói uma tampa e feche a sua caixinha. E nesse momento, o amigo espiritual que está à sua frente vai recolher a sua caixinha, levar para o hospital amor e caridade, para que tudo possa ser atendido da melhor forma. Então, entrega. Entrega ao benfeitor espiritual, encaminhando para o hospital amor e caridade. Agora sim, harmonizados, nós vamos elevar a nossa vibração, ficar mais ainda sintonizados com a equipe espiritual e fazer a nossa oração. Que a nossa prece íntima seja bem singela, mas muito sincera, aquela prece lá do fundo do coração, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, façamos a nossa prece íntima. Graças a Deus. Humildemente vamos pedindo aos mentores da casa, aos nossos mentores, que possam nos envolver para que nossa mente, nossos pensamentos, nosso espírito se ilumine com os esclarecimentos do Evangelho. Que os mentores da casa envolvam nosso palestrante, os mentores do Eric, possam
envolvê-lo para que ele seja o instrumento que necessitamos para nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Primeiramente agradecendo o convite feito pela Mércia, pela Munize, e é muito bom estar aqui novamente. É muito bom ver esta casa cheia, com muitas pessoas. Isso significa que o Evangelho, que a palavra de Jesus, ela tem se multiplicado, né? Ela tem atingido o propósito pela qual ela existe, né? Bom, o evangelho dessa noite encontra-se no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Bem-aventurados os aflitos. Eu vou fazer uma curta leitura para que nós possamos adentrar propriamente ao tema proposto. No item 4, causa das aflições, segue o seguinte: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, isto é, a sua própria negligência e a sua falta de cuidado. O tema que eu busquei essa noite, ele é, de certo, uma indagação que nós costumamos fazer em nossas vidas. Por ora nós nos perguntamos, por que Deus permite que nós venhamos a sofrer? Por que Deus permite que nós vivenciemos certas coisas e acontecimentos em nossas vidas? Então essa é uma pergunta presente em nossas vidas, não é mesmo? Nós temos que convir, naturalmente, que todos nós passamos por momentos difíceis, não é mesmo? Às vezes, a vida se nos apresenta como um grande espinheiro, né? Colocando em prova a nossa fé e a nossa paciência, Mônica. Momentos há em que tudo e todos parecem estar contra nós. Momentos de céu cinza, carregados por nuvens negras e ameaçadoras. Momentos em que as tempestades de problemas, ô Mércia, elas nos envolvem e nos exigem soluções rápidas e difíceis, né? E é nesse cenário de tormenta que, angustiados
e aflitos, nós passamos a permitir que a dor seja a nossa companheira de todas as horas. Com a imersão, isto é, com o aparecimento dessas dores, desses sofrimentos, dentro de nós também surgem algumas interrogações, algumas indagações, algumas perguntas, algumas dúvidas, também alguns porquês, né? E com um sentimento de que estamos, ou melhor, de que não estamos sendo atendidos conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, nós nos sentimos no direito, Mércia, de questionar a Deus quanto ao porquê da ocorrência de certas coisas e eventos que sucedem às nossas vidas. Perguntamos: por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? É essa pergunta que eu vejo nas nossas vidas, ô Mércia. Que eu vejo na minha vida e na vida de muitas pessoas, quando nós questionamos, por exemplo, por que Deus deixou meu filho ir embora? Por que Deus levou meus avós, levou os meus pais, levou os meus filhos, minha esposa, meu esposo? Por que Deus permitiu que eu vivenciasse esse problema? Por que Deus permitiu que essa doença, que essa enfermidade atingisse a minha vida? Porque Deus permitiu que eu vivenciasse essa situação no meu casamento ou no meu trabalho? Porque Deus permitiu que o meu filho entrasse no mundo das drogas? Porque Deus permitiu que eu vivenciasse tantas dores e sofrimentos em minha vida? Né? Perceba uma coisa. Sempre que nós estamos em meio a uma tempestade, isto é, sempre que nós atravessamos um caminho marcado por dores e sofrimentos, dentro de nós, no nosso interior, surgem algumas indagações, surgem interrogações, surgem dúvidas, surgem porquês. Mas é interessante perceber também que num cenário, Mônica, num cenário contrário ao cenário da dor, nós não tendemos a questionar a Deus quanto ao porquê das coisas e dos acontecimentos nas nossas vidas. Aí não. Nós não vemos, por exemplo, a pessoa questionar a Deus por ela ter sido abençoada. Nós não vemos, por exemplo, uma pessoa questionar a Deus por ela ter acordado bem e com saúde. Mércia, você vê, por exemplo, alguém
apertando aqui, ó, a artéria. É a artéria, né, amor? A artéria aqui, ó. E questionando a Deus, por que que seu coração está batendo? Ou assim, Deus, por que que o Senhor me permite respirar? Não, né? Nós não vemos ninguém questionando a Deus, por exemplo, pelo fato dele nos permitir estar vivos essa noite. Pelo fato de estarmos aqui reunidos. Isso não. Né? Perceba que esse questionamento, essa pergunta do por que Deus permitiu isso ou aquilo, ela não é feita quando nós estamos vivenciando momentos felizes, momentos alegres, momentos de contentamento e de prazer em nossas vidas. Não, não. Essa pergunta, esse questionamento, e é claro que possa haver exceções, claro que possa haver pessoas que ajam diferente, mas são raríssimas. Essa pergunta é feita quase sempre quando estamos passando por momentos de lutas e aflições em nossas vidas. Por momentos de dores e momentos de sofrimento. Né? Olha só que interessante. O mesmo que está dentro de um velório dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu a partida do meu ente querido? Ele não é visto, por exemplo, dentro de uma maternidade, dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu que os meus filhos, que os meus netos, nascessem tão perfeitos e sadios? Vocês veem? Não, né? Isso significa que nós não questionamos as coisas boas que acontecem nas nossas vidas. No mesmo instante, no mesmo momento em que alguém duvida da existência de Deus, às vezes em razão da morte prematura de um ente querido, há tantos outros, por exemplo, e aqui eu vou pegar novamente o exemplo da maternidade, que estão se alegrando e celebrando a vida de um ente querido que acabou de nascer. Então isso significa que nós não questionamos a Deus quando nós estamos vivendo momentos de alegria em nossas vidas. Né? Nós questionamos a Deus quando aquilo que nos atinge está em desacordo, está contrário, Mércia, ao nosso querer, está contrário, Mônica, à nossa vontade. É isso que acontece. Sempre que nós estamos diante do sofrimento, surge dentro de nós essas incógnitas. Né? E sabe o porquê disso, Mércia? Alguém sabe o porquê disso? Porque, na verdade,
nós não confiamos em Deus. É forte, né? É forte para quem acha que frequenta uma casa religiosa ouvir isso. Mas nós não confiamos em Deus. Nós encontramos nos textos bíblicos algumas referências que nos recomendam a confiar em Deus quando dos nossos momentos de atribulações. No livro de Provérbios, por exemplo, está escrito assim: confie no Senhor em todo o seu coração. Em Salmos está escrito: quando estiveres com medo, confie no Senhor. Coloque em Deus a sua confiança e fique tranquilo. Isso são recomendações. Mas embora nos nossos momentos de sofrimento nós sejamos recomendados ou somos recomendados a confiar em Deus, na maioria das vezes não é isso que acontece. E isso fica demonstrado através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Porque a verdade é que quando nós estamos vivenciando um momento de dor, de sofrimento, nós somos bombardeados por pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos nos levam a ter atitudes negativas. Essa é a verdade. E quando eu digo nós, é porque essa palavra é para mim. Essa palavra, meu irmão, é para você. Essa palavra é para todos que a ouvirem. Né? Ah, Eric, mas eu confio em Deus. Será mesmo? Será que você confia em Deus de todo o seu coração? Será que quando você está com medo, você coloca a sua confiança em Deus e segue tranquilamente a sua vida? Será? Porventura, será que a preocupação que você tem no amanhã não é um sinal da falta de confiança que você tem em Deus? Será que não é um sinal? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós questionamos a Deus, ou que nós duvidamos da sua existência, na verdade isso ocorre porque nós nos sentimos contrariados no nosso querer. O sentimento que nos visita nesses momentos é o de que nós não fomos respondidos conforme a nossa pergunta. É o de que nós não fomos atendidos conforme o nosso querer, a nossa vontade. É o de que aquilo que foi feito está em desacordo com o que nós esperávamos.
E sabe por que nós agimos assim, ô Mônica? Sabe? Deve estar me xingando por dentro, Mércia. Tá falando, ai, fez uma pergunta para mim. Tem que cutucar, né? Mas nós agimos assim em razão da nossa ignorância espiritual. Né? Nossa maturidade ou imaturidade, ou melhor, nossa visão de vida é limitada, Márcia, a um mundo pequeno. É limitada a uma vida terrena, transitória e de curto prazo. Imaginemos, por exemplo, a hipótese em que o ser humano nasça e viva aproximadamente 100 a 150 anos. Claro que é exagerado, né? Mas vamos pensar que seja assim. Nesse período de vida, durante seus 150 anos, as perguntas que ele fará serão as seguintes: por que eu não consegui? Por que eu não adquiri? Por que Deus não curou? Por que Deus levou? Por que Deus permitiu? Por que essa doença? Por que aquela doença? Vocês conseguem entender? São esses os questionamentos que nós fazemos e que continuaremos fazendo enquanto estivermos pautados ainda nessa vida terrena, nessa vida material, nessa vida limitada. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ah, Mércia, eu não consigo compreender. Eu vou à igreja, eu frequento centros religiosos, eu pratico a caridade, eu faço o bem, eu procuro andar em retidão e fazer a vontade de Deus, então eu não entendo. Por que Deus permite os sofrimentos na minha vida? Por quê, Mônica? Por quê? Vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas que praticam o bem a senhora conhece que morreram em razão de doenças que não foram curadas? A senhora entendeu? Quantas pessoas a senhora conhece que morreram que praticam o bem, que morreram em razão de doenças que não foram curadas? Conhece alguma? A pessoa era boa? Mesmo assim morreu, né? Vocês também conhecem. Não é verdade? Quantas pessoas, por exemplo, cristãs, né? Quantas pessoas a serviço do bem, Mércia, que foram vítimas de latrocínio, por exemplo, né? Ou seja, vítimas de um roubo seguido de morte. Quantas pessoas cristãs, Pedrinho, padeceram, sofreram, foram apedrejadas, foram torturadas, foram queimadas em praça pública, torturadas. Quantas pessoas, né? Todos nós conhecemos alguém que, embora hoje esteja vivendo uma vida no bem, ainda experimentam sofrimentos, passam por lutas,
por provações. Não é mesmo? Certamente, todos nós conhecemos. Lembremos daquilo que foi nos dito por Jesus, Mércia. Nesse mundo tereis aflições, contudo, tendes bom ânimo. Entende? As aflições e os sofrimentos são naturais ao mundo em que estamos inseridos. Um mundo de provas e expiações. Se estamos aqui, logo seremos atingidos pelo sofrimento. Então não pense que os sofrimentos e que as dores atingem somente a sua vida. Não pense que o raio cai somente sobre a sua cabeça. Não, não. Olha só. Na Bíblia, por exemplo, nós temos diversas histórias. E nós nos deparamos com diversos personagens, como Pedro, como Paulo, como João. Esse, inclusive, teve sua cabeça, ó, decepada e posta sobre uma bandeja. Homens que foram presos, torturados e que morreram, não porque eram maus. Não, não. Eles estavam fazendo bem. Né? Mas eles tiveram as suas mortes conforme já era previsto pela justiça divina. Mas sabe que algo chama atenção na vida desses homens? Que mesmo diante do sofrimento, eles não murmuravam, eles não questionavam, eles não negavam, eles não duvidavam da existência de Deus. Pelo contrário, ao invés disso, eles agradeciam, eles adoravam, eles glorificavam a Deus. E sabe por quê? Porque eles compreenderam, Mônica, que tudo na vida passa, que tudo é transitório, que as lutas passam, que as dores passam, que todo sofrimento passa. Por essa razão que eles não murmuravam a Deus. Né? Eles entenderam que a vida não se limita a esse mundo pequeno, como eu disse, a essa vida terrena e de curto prazo. Eles compreenderam que a vida só cessa para essa vestimenta física, para esse veículo carnal, mas que é eterna o espírito que continua a sua jornada em outra morada do nosso Criador. Portanto, diante da prova, confie em Deus. Siga em frente. Tem de bom ânimo. Se está sofrendo, tenha confiança que todas as provas, por maiores que sejam, passarão. Ah, Eric, mas não é fácil. Não, não é fácil. O sofrimento, Mércia, é difícil de ser suportado. É sim. Mas nós precisamos entender que na fase evolutiva que nós nos encontramos, o sofrimento é a força que nos impulsiona aos trilhos da luz, aos parâmetros da luz. Portanto, aceite a sua dor e o seu sofrimento com humildade e com resignação.
humildade, porque nós precisamos reconhecer que nós temos limitações, sim, que nós temos erros e que nós temos defeitos. E resignação, porque nós precisamos aceitar e nos conformar com as situações que nos sucedem, mesmo que não estejamos de acordo, ou que não concordemos com elas. Isso é resignação. Como eu disse, todos nós sofremos. Uns mais, outros menos. A história da humanidade é marcada por uma imensa cadeia de sofrimentos, tanto de ordem física, quanto de ordem moral. Então, saiba sofrer e retire da dor tudo aquilo que ela possa te ensinar. É isso. O sofrimento é como um grande professor que nós temos em nossa vida. Ele nos educa e ele nos ensina. Sabe? Ninguém sofre sem merecer. Ninguém. Se você sofre muito, é porque erra ou porque errou muito. Né? Mas é interessante dizer também que nem todo sofrimento, Mércia, é indicativo de uma falta praticada. Vou fazer uma breve leitura que consta aqui no Evangelho. Diz assim: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente, Mônica, de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Entenda, um espírito pode, portanto, ter conquistado um grau de evolução, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Essas são mais especialmente os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem, com resignação cristã, as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Entende? Nem todo sofrimento é proveniente de uma falta cometida. Por vezes ele é uma escolha nossa. Porque ele acelera o nosso processo de evolução. Como eu disse, os nossos erros advêm da nossa ignorância espiritual. Isso quer dizer que o homem é muito mais ignorante, Mônica, do que mal. O mal é uma consequência da ignorância do homem. Então, se nós entendermos isso, se nós entendermos a razão do porquê nós sofremos, consequentemente, nós viveremos em um mundo mais ditoso e feliz. O tema proposto para essa noite foi: porque Deus permite sofrimento, né? Que soframos. Interessante anotar que muitas pessoas
ao indagarem, ao fazer esse questionamento, pensam que Deus não se importa com o sofrimento dos seus filhos. Mas isso não é verdade. Deus é um Pai amoroso. Deus nos ama e anseia pelo nosso crescimento. A vontade de Deus para nossas vidas é de que venhamos a crescer, errando menos e vivenciando uma vida mais feliz. Mas quem ama não passa a mão na cabeça. Quem ama educa. Por que Deus permite o sofrimento? E eu diria que não é que Deus permite o sofrimento, Pedrinho. Não é. Eu diria que Ele é um garantidor do cumprimento de suas próprias leis. Deus, Ele faz com que seja cumprida as leis da justiça divina. Leis estas, justas, perfeitas, imparciais e imutáveis. Para Deus não há privilegiados. Portanto, precisamos trabalhar, Mércia, para conquistar o nosso direito ao merecimento. Porquanto, sempre que estivermos diante do momento de dor, devemos encarar o sofrimento como uma oportunidade que recebemos da providência para que possamos crescer e evoluir no nosso caminho. O sofrimento, que ao mesmo tempo é o filho das nossas más ações, é também a oportunidade da qual necessitamos para o nosso crescimento. Em outras palavras, é a chave que abre o caminho da nossa evolução. Precisamos entender que por mais que o nosso Pai nos ame, Ele criou leis para serem executadas. Ele criou leis para serem cumpridas, atingindo a todos sem exceção. Já nos foi ensinado que o acaso, ele não existe, e que para todo efeito existe uma causa. Portanto, se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. Não se desespere. E tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque seremos recompensados quando entrarmos no reino de Deus. Não são as minhas palavras, mas de Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a consolação está na vida futura. Não a vida material, mas a vida eterna junto ao Pai. O espírito iluminado de São Francisco de Assis, ele referia-se ao sofrimento como uma grande irmã querida. Porque ele via nela, ele via que ela fazia parte da nossa libertação espiritual. Portanto, o sofrimento ele é útil, ele é benéfico, ele é necessário à nossa evolução espiritual. Precisamos entender que se não houvesse a dor e o sofrimento, nossa evolução seria infinitamente mais lenta. Mais lenta. Acabei de ler que muitos espíritos escolhem o sofrimento para acabar a sua purificação e para acelerar o quê? O seu adiantamento. Foi isso que eu li.
Imagine se o sofrimento não existisse. Entende? Entende quando você está no hospital e que, por vezes, um ente querido está lá num estado de sofrimento em razão de uma doença não curável? O que às vezes, para nós, é um castigo, para ele é a oportunidade que foi pedida. Precisamos olhar de forma diferente. Precisamos ter uma visão espiritual e não limitada ao material. Consegue entender? Quando nós enxergamos o sofrimento do nosso próximo ou o nosso mesmo, porque nós não lembramos, né? Aquilo que nós pedimos. Nós não lembramos o teor do nosso contrato, né? Então, para que sua dor doa menos, procure conformar-se com ela, porque é através dela que você haverá de alcançar a sua libertação espiritual. Mas tenha sempre em mente uma coisa, que aceitar com humildade e com resignação a dor não é entronizá-la no seu coração. Não é. Porque tem pessoas que guardam aquela dor, Mércia, a vida toda. E aquilo fica consumindo ela, consumindo. Aceitar a dor não é guardá-la para sempre dentro de nós. Porque ela não é eterna, e sim passageira. Eterna será somente a felicidade que nos aguarda junto a Deus. A dor, por isso, deve ser enfrentada com calma e com paciência, como eu disse logo no começo, para que ela não ressurja amanhã por causas idênticas. Há uma grande verdade que não podemos esquecer. O que plantamos, temos que colher. O que plantamos, temos que colher. Esse é o princípio que rege a justiça divina. Esse é o princípio que rege as nossas vidas, sob os critérios da educação, da reparação e da retribuição. A lei de Deus é educativa. Sim, porque através dos sofrimentos, nós aprendemos. E ao aprender, nós passamos a fazer melhores escolhas em nossas vidas. A lei de Deus é reparativa, porque ela nos permite, ou ela nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros diante da vida. Ela nos permite nos reajustarmos com a humanidade em face dos erros e faltas que praticamos no passado. Por fim, ela é retributiva. E aqui eu encerro explicando a retribuição com base numa afirmação feita por Paulo em sua carta aos Gálatas,
com uma passagem que diz assim: não queira errar. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, também há de colher. Que assim seja, e graças a Deus, e que saímos daqui com essa palavra, com essa mensagem em nossos corações, que possamos refletir sobre ela. Porque isso vai ser fundamental para nos tornarmos seres melhores e mais evoluídos. Agradeço a todos, agradeço Mércia, que Deus abençoe. Que bom. Como é bom a gente ter essa oportunidade. E vamos agradecer muito você ter se permitido ser esse instrumento. Instrumento de todos os mentores, nos trazendo todo esse ensinamento. Gratidão. Espero que você tenha condições de voltar mais vezes. Convite não vai faltar. Faremos o convite. Tá bom? E é isso, né? Depois de tanto aprendizado, muita reflexão para a gente levar para a vida, conforme a última frase, para nós levarmos para a nossa evolução, né? Vamos, então, fazer o nosso agradecimento a todo o hospital, a todos os benfeitores espirituais, aos mentores, agradecer a Deus, o Pai da vida, a Jesus, nosso mestre, nosso norte. Então, mais uma vez, o convite é fazermos o nosso recolhimento interior. E tanto que recebemos, agora só temos a agradecer. E vamos também, nesse momento, lembrar de fazer nossas vibrações por todos aqueles tão mais necessitados do que nós. Então vamos vibrar. Vibrar é emanar. Vamos emanando amor, envolvendo o nosso planeta em muita luz. Imaginemos o nosso planeta envolvido em luz e em paz. Que essas vibrações envolvam a todos aqueles mais necessitados. E vibremos pelos nossos lares. Todos aqueles entes queridos que lá se encontram. Vamos fazendo o nosso encerramento com a oração de São Francisco.